Eu sei que no Brasil uma frase que você nunca deve falar é que alguém ou alguma instituição conseguiu chegar no fundo do poço. Mas eu acho que talvez pela primeira vez essa frase esteja correta ao falar sobre a Rede Globo. Logo no início dessa catástrofe, do desastre que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a Rede Globo preferiu falar sobre Madonna. Isso mesmo, Madonna. E depois mentiu descaradamente falando que os caminhões não estavam sendo multados, algo que foi desmentido. E continua mentindo descaradamente e dando voz ao maior mentiroso desse governo, que é justamente o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. Um mentiroso que falava que Bolsonaro nunca havia levado uma facada, hoje é o baluarte do que se pode e do que não se pode dizer, do que é verdade e do que é mentira. A rejeição à Rede Globo no Rio Grande do Sul, nas pessoas que estão ali na linha de frente sofrendo o desastre ou tentando resgatar as pessoas que estão sofrendo por esse desastre, é tão grande que agora eles não têm paz nenhuma, nem mesmo nessa região. Eu vou mostrar 2 vídeos para vocês de ontem que mostra que a Rede Globo acabou e qualquer pessoa que assista essa porcaria sofre de algum problema mental. Então vamos lá, primeiro essa. O que a gente pode assegurar, Léo, é que em alguns lugares a gente vê alguns itens a gente vê alguns itens Globo lixo parece que é uma das palavras, uma das frases, né, mais repetidas no X, no Twitter, nas redes sociais hoje em dia. Agora, essa daqui ganha de todas. A Globo lixo estava lá entrevistando um cidadão em um dos abrigos que foram montados no Rio Grande do Sul para acolher as pessoas que perderam tudo. Então ali você tem pessoas que estão sofrendo, que perderam tudo, estão na linha de frente, estão testemunhando o que está acontecendo, e a reação delas ao ver a Globo não poderia ter sido outra que não essa. O milhão foi cedido por eles e por isso a gente conseguiu montar essa estrutura hoje. Conta um pouquinho da estrutura que a gente tem por aqui, o que está sendo feito, qual é o trabalho por aqui para receber esses animais? Nós recebemos alguns parceiros como o Felipe Neto, Grupo Grade Brasil. Sim. Léo, a gente vai organizar aqui melhor, daqui a pouco a gente volta a conversar com o pessoal aqui, o pessoal está um pouco incomodado com a situação, daqui a pouquinho... Não, o povo não está incomodado com a situação, o povo está incomodado com vocês. Vamos ver de novo? O que está sendo feito, qual é o trabalho por aqui para receber esses animais? Nós recebemos alguns parceiros como o Felipe Neto, Grupo Grade Brasil. Sim. E olha que a Rede Globo ainda ia levantar a bola para Felipe Neto. Meu Deus. Estavam tentando levantar a bola para Felipe Neto. E o povo começa a gritar, o quê? O que está sendo feito, qual é o trabalho por aqui para receber esses animais? Nós recebemos alguns parceiros como o Felipe Neto, Grupo Grade Brasil. Sim. Léo, a gente vai organizar aqui melhor, daqui a pouco a gente volta a conversar com o pessoal aqui, o pessoal está um pouco incomodado com a situação, daqui a pouquinho a gente volta com certeza. 12h49, Eduardo Paganella está lá em Canoas, mostrando um trabalho de resgate dos bichinhos que estão... Não fala nada, vamos fingir que não aconteceu, vamos fingir que não tinham dezenas de pessoas ali, no momento de tristeza e sofrimento, rejeitando a Globo, todos gritando Globo lixo. Chegou ao ponto onde esses propagadores de fake news da Rede Globo são obrigados a retirar o símbolo do microfone, porque quando alguém vê que é o símbolo da Globo, mais cedo ou mais tarde sai uma espontânea verbalização do que o povo pensa dessa empresa. Um lixo. Globo lixo é algo que é gritado todas as vezes em que eles tentam gravar qualquer coisa naquela região, porque o povo está de saco cheio das mentiras dessa Globo, que serviu agora de empresa de propaganda e marketing do governo mais incompetente da história brasileira. Incompetente ao ponto... Aí nós falaremos de economia no próximo vídeo, onde o rombo do governo hoje é maior do que no pico da pandemia. Ou seja, esse governo conseguiu fazer um estrago nos cofres públicos maior que a pandemia. É por isso que eles não mandam dinheiro para lá. Emprestaram, olha que absurdo, emprestaram dinheiro para um estado que está devastado.
Porque eles não têm mais dinheiro em caixa. Gastaram tudo com Lei Rouanet, enfiando no cofre da Globo. A Globo nunca recebeu tanto dinheiro quanto está recebendo agora. E por isso que eles trabalham tão fervorosamente para proteger essa porcaria desse governo. Mas o povo não consegue mais ser enganado. O que está sendo feito? Qual é o trabalho por aqui para receber esses animais? Nós recebemos alguns parceiros como... Esse é o retrato da Globo. Eu falo, cara, a Globo chegou no fundo do poço mesmo. Agora, até mesmo outras emissoras estão sendo atacadas pela Globo. Por quê? Porque eles estão recebendo ali seus 70%, 60% de todo o dinheiro de publicidade do governo e virou uma emissora estatal. Ela só existe para defender o pior governo da história. É claro que existe um conjunto de fatores que acaba determinando se um país é uma democracia, um país livre ou uma ditadura. Mas entre essas características, a que mais chama a atenção, eu acho que a mais pertinente de todas, é a possibilidade de falar o que você pensa. Nós sabemos que em todas as ditaduras as pessoas perdem o direito de verbalizar as suas opiniões, de falar o que elas pensam. Porque se o Estado, a ditadura, discorda desta pessoa ou a considera um risco para essa ditadura, essa pessoa acaba sofrendo a máquina estatal, o peso, pode ter suas liberdades privadas, seus direitos anulados, pode ser presa, destruída, executada. Então, nas ditaduras as pessoas têm medo de falar o que elas pensam. Recentemente saiu uma pesquisa do Paraná Pesquisas que mostrou algo muito interessante sobre o Brasil, que é isso aqui. A pergunta foi bem clara. Atualmente, o senhor acredita que pode falar e escrever o que pensa ou pode ser punido por falar e escrever o que pensa no Brasil? 61%, praticamente 2/3 da população brasileira acredita que eles podem ser punidos por falar ou escrever o que pensam. Isso é uma característica que existe apenas em ditaduras. E apenas 1/3 acredita que não corre esse risco. 2/3 da população brasileira hoje tem medo de expressar a sua opinião. Isso é censura, autocensura, quando você evita de falar o que você pensa com medo de represália, ou de ser preso, de sofrer algum processo jurídico, de ser colocado numa investigação, como um inquérito das fake news. Por que eu estou começando o vídeo falando sobre essa pesquisa? Saiu uma outra pesquisa recentemente. Pesquisa, não é minha opinião, feita por uma instituição que normalmente apoia a esquerda, apoia Lula, e mesmo essa instituição não conseguiu esconder. Se as pessoas têm medo de falar o que elas pensam, se as pessoas têm medo de serem penalizadas pela sua opinião, como acontece em uma ditadura, então tem que ter alguém que represente esse medo. E essa pesquisa mostra. Vou mostrar para vocês agora uma pesquisa da Quest. Para a maioria, Moraes vem passando dos limites, diz pesquisa Quest. Pesquisa Quest indica que a maior parte da população é crítica à atuação de Moraes, inimigo número 1 do bolsonarismo. Agora preste atenção, é inimigo número 1 do bolsonarismo, mas 56% dos brasileiros acreditam que Moraes já passou dos limites nos últimos anos. O que é isso? Será que a pessoa que escreveu esse artigo, o estagiário, é tão imbecil que ele não percebeu que ao falar que Moraes é inimigo do bolsonarismo, então ele está querendo dizer que 56% da população é bolsonarista? Vamos ver a matéria. É brincadeira, cara. Relator das principais investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro em andamento do STF, do inquérito das fake news, hein? Esse aqui que está causando que 61% da população tem medo de falar o que pensa. E a tentativa do golpe de Estado, o ministro Alexandre de Moraes tem uma atuação criticada pela maioria da população. Uma pesquisa da Genial Quest, que ouviu 2.045 pessoas entre os dias 2 e 6 de maio, apontou o quê? Para 56% dos brasileiros, Moraes está passando dos limites nos últimos anos. O percentual dos que discordam dessa afirmação é de 27%. Presta atenção, mais do que o dobro das pessoas que concordam com Moraes, mais do que o dobro, discordam das ações do Moraes nos últimos anos. Isso aqui é um retrato de uma ditadura. E as pessoas que discordam do Moraes, preste atenção, as pessoas que discordam do Moraes hoje estão desse jeito aqui, ó,
com medo de falar que elas discordam do Moraes porque sabem que podem ter suas vidas destruídas, podem ter suas contas bancárias congeladas, seu passaporte suspenso, sua casa invadida pela Polícia Federal, porque elas discordam deste cidadão. Um cidadão que a população dos Estados Unidos e do mundo inteiro já está vendo que é um ditador e que usa da sua prerrogativa e usa da sua posição de ministro do Supremo Tribunal Federal para perseguir quem ele não gosta. Dizendo ele, foi atacado no aeroporto de Milão, mandou a Polícia Federal fazer busca e apreensão na casa dessa família e depois falou que não poderia divulgar os vídeos da agressão e foi arquivado. Pelo amor de Deus, como que tem alguém que defende o que essa pessoa está fazendo? Eu não consigo entender. 61%, gente. Provavelmente é mais, mas 61% tem medo de falar o que pensa. Mas é uma democracia punjante. Ou tal a democracia relativa. E vou lembrar da outra pesquisa do Atlas Intel, onde 47% acredita que o Brasil vive uma ditadura do judiciário. Quando é que o presidente do Senado, aquele paspalho, vai fazer alguma coisa? Não é possível que o legado do Rodrigo Pacheco vai ser ter entregue o Brasil como uma ditadura. E dizem que quando a gente fala que o Brasil é uma ditadura, a gente está exagerando. As pesquisas estão falando isso. É a opinião da maioria da população já está concordando com isso. Será que se a maioria da população está falando que a gente vive uma ditadura, quem está certo é a Daniela Lima e a Miriam Leitão. O resto da população está todo mundo errado. Exatamente como é em uma ditadura. Então me conta, Paulo. Sabe por quê? A gente está aqui torcendo, Paulo, e no momento em que o Brasil vive a tragédia do Rio Grande do Sul, e estes personagens já mencionados por você, em especial Alexandre e essa turminha, na expectativa dessa tragédia encobrir a nossa luta, não é? E conversei há pouco com o doutor Ezequiel Silveira das FAV, tentando exatamente demonstrar isso. Se a gente perder o foco agora, e o momento é esse para esses tantos que aí estão tentando fazer com que a tragédia, né, tire todo o foco desse Brasil que perdeu a liberdade, desse Brasil que vive essa ditadura agora, é tudo o que eles querem, Paulo. Né? A gente sabe disso. Infelizmente, o William Bonner está lá no Rio Grande do Sul, e a gente sabe com qual objetivo. Né? É tentar, no mínimo, fazer com que o foco esteja todo lá, enquanto o DPVAT volta a ser cobrado, enquanto as barbaridades continuam a ocorrer por parte do Supremo Tribunal Federal, né, Paulo? Isso é absolutamente verdadeiro, Pitório. Muita gente... inclusive teve uma reportagem da Folha de São Paulo, teve o Reinaldo Azevedo, essas pessoas aí, esses capachos do governo, muita gente veio falar assim, enquanto a tragédia está acontecendo no Rio Grande do Sul, vocês estão lá nos Estados Unidos fazendo passeio. A Folha de São Paulo me mandou uma pergunta, como você está lidando com as críticas? Eu falei, mas que crítica? Eu não recebi, nem vi crítica, eu só vi uma avalanche de elogios e agradecimentos. Não sei que crítica você está falando. Não, a pessoal da esquerda está dizendo que vocês estavam no Congresso dos Estados Unidos enquanto o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu espero que essa semana as pessoas entendam que, primeiro, eu ainda falei para ela, eu arrecadei, fiz campanha para arrecadação para Recursos do Sul, mais do que a Folha de São Paulo, eu posso garantir, como a gente está fazendo aqui no programa. Como é que está a nossa meta aí, inclusive? O Major Vitor Hugo, na verdade, Paulo, a gente conseguiu na Ouro Verde em 2 dias R$200 mil praticamente, para a gente já tem o destino certo, tem arrecadações aqui, e agora tem essas 2 embarcações que a gente está lutando para conseguir até o final do programa para o Instituto Arpia Brasil. O Tenente Coronel Zuco está nessa, enfim, a gente está nessa luta. O Major já está me passando o placar aqui, Paulo. Isso é muito importante, né? E a união das pessoas aqui de bem do Brasil, eu parei de chamar de pessoas de direita, eu estou chamando de pessoas de bem, porque pode ser todo mundo de qualquer espectro político. Nesse sentido tem sido formidável, né? Eu uni forças com o pessoal da Revista Oeste e a gente precisa de várias frentes nesse sentido. Então, a gente tem feito a nossa parte de campanha de arrecadação, mas eu não posso voltar para o Brasil. Se eu quisesse estar lá com o William Bonner, no Rio Grande do Sul, eu não poderia, né? Porque o Alexandre caçou meu passaporte e eu sequer tenho passaporte brasileiro mais. Então, o que é importante que as pessoas entendam é que o que nós estávamos fazendo lá, aqui, né, nos Estados Unidos, mas lá em Washington, agora eu estou de volta à Flórida,
é importante, inclusive para as pessoas do Rio Grande do Sul. E essa semana isso deve ter ficado muito claro, porque quando você começa a ter censura, você fica impedido até de noticiar os fatos quando eles são desagradáveis para o governo. Isso não vai acabar nas críticas ao Alexandre. Agora você está vendo a ação política do Ministério da Justiça, do Lewandowski, para perseguir as pessoas que diziam, que estavam falando do que estava acontecendo com o desabastecimento, do que estão falando dos saques que estão acontecendo, da calamidade de segurança pública que o Rio Grande do Sul está vivendo, dos problemas de desabastecimento, dos problemas de chegada das doações, dos problemas do governo colocando empecilhos e atrapalhando. E isso é muito ruim, porque o papel da imprensa é o de crítica ao serviço público e aos agentes públicos. Então, quando a gente vai nos Estados Unidos lutar pela liberdade de expressão, isso tem um impacto direto, não só na calamidade do Sul, mas em todas as calamidades que o Brasil vive e vai continuar a viver. Essa, infelizmente, não vai ser a última. E o que eu posso dizer para você aqui, que é uma coisa concreta que está acontecendo, que está em curso, é que a informação que eu tenho nesse momento, ainda não se confirmou, deve se confirmar aí nas próximas 2 semanas, é que o Comitê de Direitos Humanos, o Subcomitê de Direitos Humanos do Comitê de Relações Exteriores, que é quem trata das violações de direitos humanos internacionais, vai pedir explicações ao Alexandre de Moraes sobre essas violações. Esse é o primeiro passo. Então, eu tô torcendo para que eles deem 72 horas para o Alexandre explicar, porque eu gosto de um certo requinte de crueldade. Mas eles vão devem enviar um ofício pedindo explicações para o Alexandre de Moraes, com cópia para o presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado, perguntando ao Alexandre sobre as violações de direitos humanos, dizendo, olha, nós vamos preparar uma legislação dura impondo sanções ao governo brasileiro e a agentes públicos. Por favor, explique o que está acontecendo, porque a gente vai usar as suas respostas para formular a nossa legislação. Caso o governo brasileiro não responda, que é o que a gente está esperando, que o Alexandre de Moraes não responda, mas vai ser a imprensa será noticiado à imprensa essa indagação, esse pedido de explicações. Caso ele não responda, eu imagino que até o final do mês seja apresentado um projeto de lei na Casa dos Representantes, a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, impondo sanções ao Brasil. O Chris Smith, que é o presidente desse comitê, já avisou que isso vai acontecer, já anunciou que vai acontecer, que vai produzir legislação, mas achou por bem antes ouvir ao Alexandre e está ouvindo também à OEA, que em breve, que por um acaso, com um passe de mágica, nós passamos 2 anos batendo na porta da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e eles não nos ouvindo. O doutor Ezequiel, que estava aqui, pode contar, inclusive, que ele esteve lá com mais de 100 casos de denúncia, e eles nunca deram bola para a gente. Aí, subitamente, depois da audiência, no mesmo dia da audiência, às 2 da tarde, eu recebi um e-mail deles me pedindo uma reunião comigo e com os deputados. Eu falei, uau, poxa, funcionou como uma mágica. Você vê que se acende a luz, as baratas saem correndo. É sempre a velha história. Exato. Ô, Paulo, e agora, lembrando que o Elon Musk ainda não participou, né? Elon Musk ainda não esteve ali e vejo como uma cereja também desse bolo, né, Paulo? A ideia do Elon Musk participar, chegou a ser ventilado que o Elon Musk participasse dessa audiência, especificamente, mas a gente tem que aprender que isso aí é meio igual cozinhar. Cozinhar, você não pode chegar e pegar a panela com o fogo máximo e tacar o ovo lá dentro, senão o ovo fica esturricado e não fica bom. Você vai aumentando a temperatura aos poucos. Você vai controlando ali o aumento da temperatura. Então, nós temos a real possibilidade, tem algumas coisas envolvendo o Elon Musk que eu não posso falar, mas vão ter algumas coisas boas aí envolvendo o Brasil e o Elon Musk no futuro próximo. E uma das previsões envolve também a ação dele no Congresso dos Estados Unidos. É importante dizer que às vezes as pessoas se confundem, mas tem 2 frentes paralelas agindo nos Estados Unidos que se conectam. Uma delas é o Comitê das Relações Exteriores, que é o do Chris Smith, e o outro é o Comitê Judiciário, que é o do Jim Jordan. O Comitê das Relações Exteriores foi o que fez a audiência, e o Comitê do Judiciário foi o que liberou as decisões do Alexandre, tornou as decisões do Alexandre públicas, parte dos Twitter Files. Então,
você tem duas frentes agindo em conjunto e de forma, a gente tenta pelo menos aqui que sejam mais ou menos coordenadas, inclusive assim que eu terminar aqui com vocês, às 11 horas aí do Brasil, a minha reunião é justamente com esse pessoal do Comitê Judiciário, para a gente enxergar o que dá para fazer para restaurar a democracia no Brasil. O que eu posso dizer é, inegavelmente, Pittoli, o clima mudou, né? É isso que eu ia te perguntar, Paulo. A tua esperança, aliás, está reabastecida, recarregou a esperança, Paulo? Eu até disse no dia 21 de abril lá no Rio para o presidente Bolsonaro, eu disse, presidente, olha, ainda estamos em mar aberto, mas há uma sensação de mudança da direção do vento. É a sensação que eu tinha ali em abril, há quase um mês. Reabastecida a esperança, Paulo? Eu acho que a gente está olhando aqui e está começando a ver, já que você está usando essa metáfora, a gente começou a ver uns pássaros voando perto da gente, que é sinal de que existe terra em proximidade, né? Olha, eu não acho que a gente vai, vamos derrubar o Xandão imediatamente, eu não acho que seja isso. Nós temos algumas novidades aí, inclusive vindo aí, se tudo se confirmar, da própria imprensa, certas coisas que não dá para falar, mas talvez a gente tenha aí uma série de reportagens muito dura contra o Alexandre, expondo certas coisas que estão acontecendo em breve. A pressão internacional vai aumentar. Nós temos ações muito fortes agora, começando a gente abrir uma nova frente de ação no Senado dos Estados Unidos, em vez apenas da Câmara. Nós também estamos fazendo, agora no segundo semestre, uma onda de uma turnê, vou chamar assim, na Europa. Então nós temos, nós vamos aumentar essa pressão paulatinamente. Tem coisas vindo com o Elon Musk, tem coisas acontecendo no Brasil. O objetivo é simplesmente usar a verdade. Tudo que for verdadeiro. A gente acredita muito no João 8,32, que a verdade é a que nos liberta. Se a gente conhece a verdade, nós somos livres. Então, não dá para dizer, Pittoli, que os problemas do Brasil vão ser resolvidos. Não dá para dizer. Eu acho que nós simplesmente saímos de um momento onde o Alexandre estava fazendo o que ele quisesse para um momento onde ele passou a enfrentar críticas da imprensa, onde ele passou a enfrentar críticas dos seus colegas, dos seus pares, passou a enfrentar... Mas eu não acredito que ele vai parar agora. Eu acredito que ele vai continuar, inclusive, fazendo outras coisas. Ele tem aí esse inquérito do golpe dele, fajuto, vai avançar. Existe o sentimento que eu tenho nesse momento é que existe a pressão do sistema para que ele encerre os inquéritos inconstitucionais que ele abriu. Ofereça os relatórios à Procuradoria. Hoje, a Procuradoria-Geral da República é alinhada com o Alexandre de Moraes, não era, né? Pelo contrário, o Aras e principalmente a Lindor Araújo eram muito críticos ao Alexandre de Moraes. Agora tem o Paulo Gonet. Até uma conversa interessante, eu sou muito crítico aqui às coisas que aconteceram durante a Lava Jato, porque eu sou muito legalista, e eu tive a oportunidade de só eu, ele e mais um amigo tomei café da manhã com o Deltan Dallagnol. E foi uma conversa muito agradável, ele estava lá conosco nos Estados Unidos, eu mencionei ele no nosso discurso, afinal ele é um parlamentar com um deputado cassado pela Corte do Moraes, né? Mas o Dallagnol me parece ter mais fé no Paulo Gonet do que eu tenho. Ele acha, não, o Gonet não vai servir como braço do Moraes, não vai jogar no lixo a reputação que ele construiu, muito boa durante tanto tempo. Eu falei, olha, você tem mais fé no Paulo Gonet que eu. Mas o fato é que eu sinto aí o termo, olha que interessante, o termo que a testemunha utilizou, testemunha democrata, testemunha da esquerda, o professorzinho lá que estava se tremendo, o termo que ele usou no discurso escrito dele foi que ele acha que é hora de aterrissar esse avião, que os inquéritos precisam ser encerrados. Então, a esquerda saiu da ofensiva para a defensiva. Essa é a grande mudança. E eu brinco sempre, eu gosto de filme, principalmente filme antigo. Eu falo que isso aqui é o momento do Rock 4, onde o Stallone está lá apanhando igual um desgraçado, mas ele vai lá e acerta o primeiro soco que corta o olho do russo. E aí você, no filme, né, esses filmes são muito metafóricos, você enxerga que o cara não é uma máquina, ele é um homem. Ele é só um homem. Ele não é indestrutível.
E aí, esse é o momento que a gente está vivendo. Um momento onde a gente está vendo que o Alexandre Todo-Poderoso não é uma máquina. Ele é um homem. E a gente pode, sim, e ele sente, ele não é indestrutível. E eu acho que a gente vai... vencer no final. E esse homem aí que está conversando comigo agora, fazendo tudo o que está fazendo, precisa também que a gente fortaleça esse trabalho através da adesão, da contribuição, e eu faço aqui um pedido para que você acesse paulofigueiredoshow.com, né? Ali tem uma oportunidade de contribuir para que o Paulo não cesse essa jornada, né, que custa, e custa muito, não só o seu tempo, mas custa financeiramente falando, e acho que é um caminho também. No Brasil da menininha dos pratinhos, né, a gente está agora na doação para o Rio Grande do Sul, aí a gente está pensando nos patriotas tornozelados do 8 de janeiro, ajudando, aí a gente também tem o Paulo nesse trabalho incansável lá na América, fazendo a sua parte por nós. Então, se você puder, paulofigueiredoshow.com é um caminho também para a gente fortalecer o trabalho desse guerreiro aí. Paulo, obrigado. Oi, querido. Essa semana, exclusivamente, a coisa que as pessoas podem fazer, que me ajuda, mas eu acho que ajuda muito a elas, é que 2 vezes por ano eu lanço a minha formação, que é a minha universidade, o maior curso de política do Brasil, com 5.000 alunos, que se chama O Fim da América e do Mundo Como Conhecemos. E eu comecei 2 anos atrás dizendo que se a América caísse, mais 3 anos atrás, que se a América caísse, o mundo inteiro ia sofrer as consequências. Então, eu lancei esse curso, são mais de 30 aulas, professores internacionais do mundo inteiro, assessor do Trump, advogado do Trump, membro do Pentágono, consultor da CIA, dando aula para as pessoas, junto comigo, tudo roteirizado, em estúdio, etc. Mas por que eu estou falando isso? Porque é importante para mim que mais pessoas entendam o que está acontecendo. O brasileiro é muito perdido. Né? O meu desespero no 8 de janeiro, eu falei isso para o Ezequiel, é que eu falo, se fosse todo mundo meu aluno, não tinha ninguém indo para lá o 8 de janeiro. Então, às vezes a gente acha que a gente está isolado do contexto internacional, mas nós fazemos parte. E o único curso que eu conheci que explica isso, que explica o que é Fórum Econômico Mundial, explica como que as universidades americanas influenciam o que acontece no Brasil, como que a religião está sendo ocupada pela esquerda, o que aconteceu com o jornalismo, o que são agências de checagem de fato, o que são as Big Tech, como é que Hollywood participa desse processo, por que os filmes agora têm tudo agenda LGBT, aborto, coisa ambiental nos filmes. Então, o único curso que eu encontrei que ensina esse tipo de coisa foi o meu curso. As pessoas encontram no meu site, www.paulofigueiredoshow.com, mas podem entrar também em www.ofimdaamerica, o fim da América, sem acento naturalmente, .com. Tudo é .com, não .com.br, porque .com.br o Alexandre derruba mais fácil. Então, perfeito. Tudo .com. Tô aqui inclusive no teu site, Fim da América e do Mundo que Conhecemos. Estou aqui no chat, aqui, no teu site, inscrições abertas, oportunidade por tempo limitado, não é, Paulo? Só fica uma semaninha aberta. Eu abro 2 turmas por ano, uma em maio e geralmente outra em novembro. Eu não sei se eu vou abrir a de novembro, talvez essa seja a última turma, mas muita gente, eu recebo o tempo inteiro das pessoas, Paulo, libera o seu curso, mas eu só libero duas vezes por ano. Então, hoje as pessoas podem comprar. E se entrarem agora no site, aqui vão encontrar um cupom de 30% ainda. Dá para parcelar em 12 vezes, no cartão de crédito, acho que dá para pagar de tudo que é jeito aí possível. Eu agradeço aqueles que... Eu falo o seguinte, Pitoli, eu só tenho 2 coisas para vender, informação e o meu corpinho nu. Eu acho que o meu corpinho nu ninguém quer, né? O Alan tentou abrir o OnlyFans, durou só uma semana, então eu vou continuar vendendo informação, que é o que eu tenho. É melhor, Paulo, eu tô contigo nessa. Paulo, só para me despedir de você, o Major Vitor Hugo me dizendo aqui que batemos a meta, R$ 45.292,53 arrecadados até aqui para a compra das 2 embarcações com motor e as carretinhas, né, para poder transportar as embarcações solicitadas pelo Instituto Arpia Brasil. Meta batida, Paulo. Obrigado, viu, querido? O que vai salvar o Brasil vão ser essas pessoas, vão ser os indivíduos que arregaçam as mangas e apoiam as causas que eles acreditam, não é o governo. Se essa semana mostrou alguma coisa para o Brasil, é que a salvação está no brasileiro, não está no governo. Então, eu acho que nunca ficou isso tão evidente. O Rio Grande do Sul expressou um pouco dessa divisão que a gente vive no Brasil. E o brasileiro fez uma coisa, as pessoas de bem do Brasil fizeram uma coisa linda. E o nosso governo e a nossa imprensa fizeram uma coisa horrorosa. Então a gente está vendo por dentro quem é quem. Paulo, mas precisamos de estar
organizados, informados, com estratégia, porque é um grande exército que temos. A população é um exército gigantesco, mas não adianta ser gigante se não tiver ordem, não tiver estratégia, senão a gente vai tomar cacete ali na frente. A gente tem que estar preparado para lutar. Né, Paulo? Obrigado, viu, querido? Por isso que tem que se informar. As pessoas às vezes querem... Eu nunca vi ninguém resolver um problema se não souber exatamente qual é o problema. Né? Se falta luz na sua casa e você não entende nada e começa a querer mexer no disjuntor, mas na verdade está faltando luz no quarteirão inteiro, você não vai conseguir resolver o problema da falta de luz na sua casa. Você tem que entender que o problema é o problema do quarteirão, para vocês irem junto lá na companhia de luz e resolver. Então é um pouco disso que eu estou tentando ensinar para as pessoas. Perfeito. Saiu agora. Flávio Bolsonaro diz que Lula não tem mais condições de ser presidente após fala polêmica. Última sexta-feira, o senador Flávio Bolsonaro expressou suas críticas ao presidente Lula nas redes sociais. O motivo foi um comentário do presidente sobre a importância das máquinas de lavar para as mulheres. Lula não tem mais condições de ser presidente, apontou o senador. A falta de Lula e fala aconteceu na quinta-feira, quando ele discutia as ações de auxílio que serão direcionadas ao Rio Grande do Sul. Com informações do Pleno News, o presidente estava listando os eletrodomésticos que considera importantes, como televisão e geladeira, e mencionou a máquina de lavar. Muita gente acha que uma televisão é uma pequena coisa, que não tem muita importância, mas para uma pessoa mais humilde, a televisão é um patrimônio. O fogão é um baita de um patrimônio, a geladeira então nem se fala. E uma máquina de lavar roupa é uma coisa muito importante para as mulheres, que estão sobrevivendo a um verdadeiro sofrimento e martírio com essa chuva, disse o petista. Além disso, Lula anunciou uma série de medidas que injetarão aproximadamente 50,9 bilhões na economia do Rio Grande do Sul. Essas medidas incluem a antecipação de benefícios sociais, como o Bolsa Família e o Vale Gás, além de programas para estruturar projetos de logística e infraestrutura e a liberação de créditos.